Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. A paz do Senhor Jesus, muito bom dia, que você seja abençoado com o programa Restaurando Vidas. Você já se sentiu abandonado, cansado? Você já passou por uma situação de morte, onde você se sentiu sozinho, onde aqueles que estavam ao redor de você pouco poderiam fazer para que você saísse da situação? Em muitas fases da nossa vida nós encontramos lutas muito difíceis, e muitas delas levam perigo de morte. Pessoas que estão enfermas, passam por um longo período de luta, pessoas que estão em depressão, que estão em tristeza e angústia profunda. Eu quero deixar um versículo para você. Onde está a sua confiança? Salmo de número 23, versículo 4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A presença que pode realmente nos dar consolo, segurança, paz e livramento é a do Senhor. Muitas pessoas têm o primeiro versículo deste salmo estampado em sua geladeira, no painel do seu carro, ou talvez decorado: o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Só que deveríamos pensar de outra maneira. Se o Senhor for o meu pastor, se eu entreguei a minha vida ao Deus Criador, se eu realmente anulei a mim mesmo para que Cristo vivesse em mim, eu posso usufruir do versículo número 4. Mas quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu, Senhor, meu pastor, estás comigo. Não adianta a gente viver algo que é uma fantasia. Muitas pessoas dizem esse versículo, mas poucas delas vivem esse versículo. Eu quero só ser liberto do vale da morte, mas eu não quero servir a Deus, eu não quero estar debaixo do seu controle, eu não quero estar debaixo do seu governo. Deixa Deus governar a sua vida, pare de lutar sozinho, porque Ele é segurança real, Ele é segurança contra toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe e que você possa buscá-lo em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero conversar hoje com a Leniceia Lima. Ela tem uma experiência para trazer para você e para que o nome do Senhor seja glorificado. É um privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Lenice Lima. A paz do Senhor, seja bem-vinda. Graça e paz, pastor. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui. Amém. A irmã é pedagoga. Sim, pastor. Para quem não sabe, o que faz a pedagoga? É ensinar, pastor. É ensinar. E aprender também com os alunos. Quem ensina tem que estudar para ensinar e acaba aprendendo. Exatamente. E tem as experiências do aluno que vem para enriquecer a nossa vida, né? É um aprendizado à vida, não é, Às vezes a pessoa fala, olha, aquele aluno não é tão bom de matemática, não é tão bom de... Mas às vezes ele tem uma história de vida tão profunda. Exatamente. Ele tem um modelo de vida assim diferente, a gente aprende bastante. Exatamente. Né? E comove nós, né? E a gente consegue aprender com ele e ensinar o que a gente tem, né? Passar para ele. É um aprendizado à vida, Amém. não é? A irmã é nascida onde? Carmo do Rio Claro. Opa, sul de Minas aqui. Sul de Minas Gerais. Virando ali, logo tem Passos, né? Exatamente. A irmã nasceu na zona rural? Não, nasci realmente na cidade mesmo. Mas o seu pai mexia com terra? Então, eu sou de família de camponeses, né? Meu pai lavrador. E mexia com o que lá? Plantações, né? Leite, gado, certo. Essas coisas. A senhora, desde pequena, já ia para a lavoura, então? Não, na verdade, assim, eu não ia para a lavoura com ele, mas eu vi o sofrimento dele, a labuta, como ele mesmo dizia, né? O serviço. As pessoas, às vezes, elas chegam na feira e acham tudo caro, né? Exatamente. Mas não conhecem o trabalho do agricultor, o sofrimento, exatamente. A dor, né? E seu pai, ele... Até quantos anos você ficou em Carmo do Rio Claro? Eu fiquei até 13, 14 anos. Nesse tempo, alguém da sua família, assim,
já tinha um encontro real com Cristo Jesus? Era cristão evangélico? Não tinha, pastor. Não? Nós éramos todos católicos. Então você era uma católica praticante, a sua família, né? Praticante. Seus pais não são imigrantes, não, né? Não. E aí você ia, tudo que a Igreja Católica pedia, você fazia, Exatamente. Né? Mas parece que você, desde criança, não se identificava muito, né? Eu era como se fosse uma rebelde, né? Assim, uma pessoa assim, que não praticava realmente os ensinos deles. Você não se sentia ali... Eu não sentia vontade. Né? Isso é verdade. E com quantos anos você sai de Carmo do Rio Claro? 14 anos. 14 anos. 13 Foi morar onde? São Paulo. São Paulo. Vocês foram lá por quê? Porque, assim, o meu pai adoeceu trabalhando. E ficou muito fraco e nós conseguimos um convênio para ele em São Paulo. E meu pai vendeu tudo que tinha na cidade, né, e também na roça, e foi morar em São Paulo. Para cuidar da saúde? Para cuidar da saúde dele e nós trabalharmos, né, ajudar. E você começou a trabalhar lá com quantos anos? Com 16, 17 anos. Qual foi o seu primeiro emprego lá? Meu primeiro emprego foi balconista. 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 E você trabalhou balconista, depois foi estudando? Exatamente, fui estudando. Você foi custeando seus próprios estudos? Exatamente. Consegui até pagar a escola particular. De tanto trabalho, consegui trabalhar. Trabalhava muito, era muito dedicada. Muito dedicada. Hoje não há uma dedicação no trabalho, né? A juventude anda meio devagar, né? Não verdade. todos, mas de uma maneira geral, né? É verdade. Estão bem acomodados, né? Exatamente. E quando você pisou numa igreja evangélica pela primeira vez? 18 anos. Por que você foi? Foi através do irmão meu. O seu irmão? Meu irmão, né? Ele aceitou Jesus, foi convertido naquela igreja e fez um convite. Na primeira vez você já foi ou demorou um tempo? Não, na primeira eu já fui. Ele me convidou, rapidinho eu estava com ele ali. Havia um vazio? Louvando o Senhor. Realmente, havia um vazio. Havia uma necessidade, uma procura? Uma procura, assim, algo que... preenchesse. A alegria, né? Como diz a palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Faltava uma alegria plena. E quando você foi, você lembra essa primeira vez, como é que foi? Lembro. O que te tocou? Louvor. E quando você... eu senti, a princípio, entrando assim na igreja, aquele louvor tocou a minha alma, mas tocou profundamente a minha alma. Ali eu já estava sendo curada, assim... A palavra ministrada através dos cânticos. Dos cânticos. Quando o pastor ministrou a palavra, eu disse, farei isso também, por que não? Senti a presença de Deus naquele momento. Foi algo muito profundo. E nunca mais saí da presença do Senhor. 18 anos você 18 tinha? anos eu tinha. E como é que foram os próximos anos? Você conseguiu se formar? Aí eu fiz contabilidade em Trabalhou São Paulo. como contadora? Trabalhei como escrita fiscal. Depois eu trabalhei como digitadora. Depois eu voltei para Minas, vim para Alfenas, fiz pedagogia aqui. Ainda estava faltando algo, pastor. Ainda estava faltando algo. Eu queria conhecer mais a palavra, aprofundar mais na palavra de Deus. E eu dizia para mim mesmo, o que fazer? Você queria estudar a palavra? Estudar a palavra. Aí eu estava na igreja fazendo um curso básico e aquele ainda estava faltando algo para mim. Falei, eu quero assim dedicar mais. Foi onde eu resolvi fazer teologia. Você fez aí eu me encontrei. À distância? Não. Eu fiz 4 anos. 4 anos? 4 anos. Em que cidade? Todos os dias. São Paulo. Instituto Bíblico de São Paulo. Então, quer dizer que a senhora fez 4 anos ali? Fiz 4 anos, com o maior prazer. E o que acrescentou na senhora? Acrescentou o seguinte, eu já era uma pessoa amorosa, paciente, tranquila. E eu, através da palavra de Deus, através do conhecimento, através de todos os estudos, aquilo me deixou uma pessoa ainda mais paciente e ainda que ter mais empatia com o ser humano. Quer dizer que melhorou? Melhorou a minha situação de falar do amor de Deus para as pessoas. Eu me encontrei, conhecimento, né, a palavra, a graça de Deus e mais o conhecimento. Então, ficou mais fácil. Essa soma lidar. aí desses... Exatamente. Se tornou uma pessoa mais pronta para anunciar Cristo Jesus. Exatamente. Hoje, há muitas restrições em colégio, você não pode falar de Jesus. Exatamente. Conforme uma repartição pública, você não pode falar de Jesus. Infelizmente, porque
A palavra de Deus é a única que pode transformar o ser humano. Amém. Como é que a senhora tem enfrentado isso? A senhora tem um grande desejo de falar de Jesus. Como é que a senhora tem enfrentado isso? Olha, pastor, é óbvio que a gente não é 100% perfeito, perfeição somente Deus. Deus é perfeito. Você que está me assistindo, você pode acreditar que o Senhor é perfeito. Mas para que nós possamos alcançar a graça de Deus, nós temos que perdoar e liberar perdão. Para ser salvo, né, pastor? E encontrar o amor de Deus. Esse liberar perdão aí é uma das coisas que mais segura o ser humano de ter uma vida espiritual profunda. Por que você acha que essa dificuldade toda em perdoar? Porque o ser humano, ele carrega dentro de si muito ódio. Assim, eu falo assim, as pessoas que não conhecem o amor de Deus. Mesmo dentro da igreja do Senhor. Exatamente, pastor. Um irmão às vezes não conversa com o outro, não dá paz do Senhor. Exatamente. E a palavra do Senhor, ela insiste. Insiste. Perdoe. Perdoe. Ame o próximo como a Cristo. Exatamente. As pessoas, elas oram o Pai Nosso, elas não oram, elas falam, né? Assim, como estão falando normalmente. Mas elas não conhecem o profundamente daquela oração do Pai Nosso. Aquela frase, né? Perdoar para ser perdoado. Isso eles não fazem. Perdoa como eu tenho perdoado. Exatamente. Então, em outras palavras, você está falando, Deus não me perdoa não porque eu não perdoo. Em outras palavras, é isso. Agora, irmã, a igreja contemporânea, ela é uma igreja que está buscando muito prazer carnal dentro da igreja. Exatamente. Como é que a senhora tem visto isso? Realmente, é o prazer carnal e a prosperidade, né, pastor? É o que está reinando. Está tudo a carne, né? Tudo a carne, né? As pessoas só pensam em bens materiais, as pessoas não têm um amor ao próximo de fazer uma visita a um asilo, um presídio, elas não fazem isso, mas elas querem, né, sobressair, ficarem cada vez mais rica, mais poderosa, ter títulos, ter rótulos. Coisas passageiras, né? Coisas passageiras, né? E a palavra do Senhor é bem assim, nítida. O que está ligado na terra está ligado no céu. Agora, nós temos que ligar em Cristo. Amém. Agora, as coisas dessa terra, elas vão passar, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Por que será essa troca de valores, né? Pois é. As pessoas muitas vezes estão, como no tempo de Jesus, as pessoas iam atrás de Jesus, grande parte dela para ter o pão, para obter ali um milagre, uma cura, mas elas não queriam Jesus como Senhor. Assim como aquele jovem rico que se achega a Jesus, se prostra diante dele e fala, mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? E o Senhor então dá corda para ele, diz, olha, obedeça os mandamentos. Ele falou, tudo isso eu tenho feito. E o Senhor fala, uma coisa te falta. O amor ao dinheiro é o teu problema. Exatamente. Vende tudo, dá aos pobres e segue. Diz a palavra que aquele jovem rico saiu frustrado, triste. Porque ele não queria dispor dos seus bens, né? Exatamente. Ele tinha um amor nos bens. Então as pessoas hoje, elas estão vivendo um tempo achando que estão salvas, mas sem ter um encontro com Jesus. Realmente. Porque o encontro com Jesus, ele produz uma mudança muito forte. É uma mudança totalmente incompreensível para o ser humano. É verdade, pastor. Está faltando gente assim hoje? Está faltando, muito. Os heróis da fé, a palavra nos dá lá em Hebreus 11, exatamente, que eram homens dos quais o mundo não era digno, né? Eles faziam a diferença, né? Temorosos. Temorosos. Hoje ser crente no Brasil é muito fácil, né? Não há perseguição aberta. Pode ser que complique, mas por enquanto está muito fácil. Mas ser crente no Iraque é mais difícil, ser crente nos países da Arábia é mais difícil, né? É verdade. Ali, quem confessa Jesus é porque é salvo mesmo, né? É verdade. Porque provavelmente vai morrer por isso. São perseguidos, né? E são mortos. São mortos. Provavelmente, se você confessar Jesus no Iraque, você vai morrer. Morre. Então, lá, quem confessa é porque é cristão mesmo. E hoje nós somos livres aqui. Livres, totalmente livres. E isso talvez está nos deixando muito acomodados. É verdade. Irmã, como é que a senhora tem visto a nossa nação? A nossa nação ela tem sido envolvida pela corrupção, não há mais o crédito dos governantes, a própria sociedade está corrompida, né? É verdade. A família se deteriorou. Se perdeu. O que a senhora espera do nosso país? Então, pastor, eu vejo assim, temos que orar pela nossa nação. A palavra de Deus diz, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós temos que orar para que haja mudança. E todos nós, todas as denominações, todas as pessoas que batem no peito e se diz crente, se diz cristão, eles precisam acordar,
fazer uma corrente, um avivamento, buscar orar, buscar na madrugada, buscar o Senhor com mais temor, para que mude a história do nosso país. Deus pode mudar, né, irmã? Deus muda, Deus pode A palavra mudar. diz que nós devemos Transforma. orar pelos governantes para que haja paz na terra. Né? Exatamente. E o povo às vezes está só criticando, né? Exatamente. Em vez de dobrar os seus joelhos joelho. e clamar Realmente. pela provisão de Deus na nossa nação. Precisamos. A família, ela precisa ser reconstruída Precisa. em Cristo Jesus, né? Precisa, pastor. A família é alicerce, né? Família é E eu sou muito grata à minha família. Eles realmente me ensinaram o que é amar, o amor de Deus. Amém. Eu sou muito grata a todos os meus familiares. Amém. Amém. Irmã, eu queria agradecer a tua vinda aqui no programa Restaurando Vidas, que Deus te abençoe, Eu agradeço também, te dê pastor. graça e te dê força para você continuar pregando o Amém, Evangelho. pastor. Para mim é um privilégio estar aqui, conhecê-lo, conhecer todos aqui. E eu quero deixar um recado para você que me escute. Preste atenção. Procure Jesus Cristo. Não estou dizendo para você procurar uma igreja, mas procure Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Amém. Deus te abençoe. Amém, pastor. Eu conversei com a irmã Lenice Lima e o programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Eu queria falar alguma coisa sobre sua vida estar em ordem. Você está pronto hoje para receber uma notícia? Olha, você não mais vai viver. Você está pronto hoje para se encontrar com o Senhor? Você tem certeza da sua salvação? Você é uma pessoa que vive e espera no Senhor? Você é uma pessoa que ama a vinda do Senhor? Você é uma pessoa que, se você partir agora, você parte tranquilo porque tem obedecido e tem vivido uma experiência de intimidade, de submissão a Deus? Eu quero trazer uma palavra hoje, utilizando aqui o texto de 2 Reis, capítulo 20, dos versículos 1 a 7. Diz a palavra do Senhor: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Disse: volta e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Amém? Vamos orar. Senhor Deus,
grande é o teu poder, tu és o Deus maravilhoso, tu és o Deus soberano, tu és o Deus criador, tu conheces cada momento do nosso coração, tu sabe também que somos homens e mulheres pecadores, Senhor Deus, e nós precisamos andar na tua presença, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas, Senhor Deus, tu conheces a necessidade desta vida, em nome do Senhor Jesus, faz um milagre sobre ela, Senhor Deus, para que ela possa glorificar o teu nome e para que ela possa amar a tua palavra, no nome de Jesus é que eu oro. Põe em ordem a tua casa. As pessoas estão vivendo hoje como que se esse mundo não fosse terminar. As pessoas estão amando esse mundo, estão tentando conquistar coisas, estão vivendo para ter e não estão vivendo para ser um servo do Senhor. Este mundo vai passar bem como seus desejos, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Se você recebesse uma sentença hoje, põe em ordem a tua casa porque morrerás. Qual seria a tua reação? Ezequias, um rei fiel ao Senhor, um rei que temia o Senhor, um rei que andava na presença do Senhor, o próprio Senhor manda o profeta Isaías dizer a ele, olha, você vai morrer. Ele estava doente e ele recebe então essa sentença. E é interessante que as reações dos servos são diferentes. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Talvez a maioria de nós fizesse a mesma coisa. Eu vou orar. As pessoas, quando estão em alguma situação difícil, elas oram mais. Talvez aquelas que nem oram durante a semana, se receberem uma sentença difícil, elas vão orar. Elas vão se prostrar diante do Senhor e querer ser dependentes do Senhor, pelo menos por um instante, ou até ser curado, ou até aquele problema ser resolvido. Este homem começa com uma reação quase natural para todos nós. Ele virou o rosto para a parede, ele não poderia levantar, mas ele virou o rosto para a parede. E diz a palavra que ele orou ao Senhor. O problema é o contexto da oração e o conteúdo da oração. Este homem, ele tinha algo para orar diferente do que a maioria das pessoas. E ele ora da seguinte maneira, lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade. A palavra fiel, ela quer dizer que ela é igual ao original. É como uma cópia autenticada no cartório. Você tem sido fiel ao Senhor? A sua vida revela Cristo Jesus? O seu viver revela a sua filiação? De quem você é filho? Do Deus Altíssimo ou de Satanás? Não há como ter uma terceira pessoa como pai. Ou você é filho de Deus, ou você é filho de Satanás. Você tem que fazer uma escolha em algum tempo da sua vida, e enquanto você estiver vivo, ou você entrega a sua vida e vive para Cristo Jesus, ou você é de Satanás. Este homem, ele tem aqui uma vida com fidelidade. Ele fazia as coisas de maneira que agradassem ao Senhor. Ele era fiel ao Senhor, e diz a palavra que ele servia com devoção sincera. A palavra sincera quer dizer sem cera. Quando as pessoas olhavam um vaso que era colado com cera, contra a luz do sol, aquilo era revelado, aquela trinca. Então a palavra sinceridade quer dizer posta contra a luz. A luz revela quem nós somos realmente. E nós precisamos ter uma vida de sinceridade, uma vida onde nós pregamos Cristo Jesus, mas primeiro nós vivemos Cristo Jesus. Nós não podemos ter um testemunho diferente da nossa pregação. Nós temos que ter uma conduta de acordo com a palavra do Senhor. E esse homem, então, ele diz, a minha devoção é sincera a Deus. E ele continua, tenho feito o que tu aprovas. Você pode fazer essa oração? Tenho feito o que tu aprovas. Você que é empresário, você está sonegando impostos. Então você tem que orar, tenho feito o que o Senhor não aprova. Você que anda cedendo à bebida, ao adultério, ao homossexualismo, à vida de fornicação, que é o sexo antes do casamento, você pode fazer essa oração? Tenho feito o que tu aprovas. Se a palavra do Senhor condena todas essas coisas, nós precisamos aprender uma coisa, o nosso testemunho fala muito mais do que a nossa pregação. Nós precisamos viver mais para o Senhor do que falar das coisas que não vivemos. E ele continua assim, e Ezequias chorou amargamente. Muitas pessoas dizem, olha, eu recebi uma notícia, mas eu não vou chorar porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Não, este homem era filho do Deus Altíssimo, o Senhor amava esse homem,
e ele também passou por um momento de choro e de amargura. O seu coração estava entristecido. Ele teria que deixar sua família, ele teria que deixar o seu governo, ele teria que não poderia dar continuidade à criação de seus filhos. E nós todos passamos por momentos de extrema amargura. Este homem mostrou que ele era um homem que servia o Senhor, mas que ele era um homem normal. Ele passava por problemas e dificuldades, assim como nós passamos. A oração dele foi uma oração diferente, e o Senhor ouviu essa oração. Diz a palavra que antes de Isaías sair do pátio, a palavra do Senhor veio a ele e diz: volta e diz a Ezequias, líder do meu povo, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Ouvi a oração. O que Ezequias orou? Orou a palavra. Ele vivia para louvor da glória do Senhor. A vida dele era uma vida de plenitude na glória e na graça do Senhor. Ezequias, ele não fez uma oração linda, uma oração onde falava bajulações a Deus, mas ele fez uma oração sincera e ele mostrou: Deus, eu sou o teu servo, eu tenho vivido a tua palavra, eu tenho amado os teus estatutos e eu tenho respeitado as tuas leis, Senhor Deus. E diz a palavra que ele orou e o Senhor ouviu e disse: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. A palavra do Senhor no Salmo 56, se não me engano, diz que o Senhor colhe as nossas águas e guarda num odre. Olha que maravilha. Muitas vezes você está sozinho em uma situação, você está se sentindo totalmente desamparado e você pode estar pensando: Deus não se importa comigo. E talvez você esteja até magoando as pessoas ao seu lado, você esteja tratando ela com uma indiferença ou muito estupidamente, porque você está passando por um problema. Mas se você tem o Senhor como o rei da sua vida, você pode ter certeza que o Senhor vê as suas lágrimas e coleta as suas lágrimas. O Senhor se importa com o seu choro, o Senhor se importa com o estado do seu coração, o Senhor se importa com as suas emoções, desde que você seja um servo que ame a sua presença, seja um servo como Ezequias, que seja fiel e sincero. Você tem sido um servo fiel? Você tem sido um servo sincero? O Senhor manda que o profeta Isaías volte, e o Senhor vai agora abençoar este homem com a cura. Olha que maravilha. O Senhor então, ele volta pela misericórdia, ele não se arrepende, ele volta pela misericórdia e fala: acrescentarei. E quando ele fala acrescentarei, é porque a vida dele terminaria ali. Agora ele está dando um bônus, um brinde. Por quê? Por graça, por misericórdia, por compaixão, por ouvir a oração e realmente ser tocado por ela. Você crê num Deus assim, que se importa com você? Você crê num Deus assim que, se você clamar, Ele pode mudar uma sentença? Esse é o Deus a quem nós servimos. Sabe a maior sentença que Deus pode mudar na minha vida e na sua? É a condenação. A palavra do Senhor diz que nós nascemos no pecado e no pecado fomos concebidos. A palavra do Senhor diz também que nenhum homem foi justo aqui nessa terra. A palavra do Senhor também diz que todos pecaram e destituídos foram da glória e da graça do Senhor, mas Deus amou você e amou a mim e enviou Jesus Cristo, o santo, o perfeito, para que morresse na cruz, e todo aquele que nele crê será salvo. Você entende a compaixão do Senhor, a graça do Senhor e o amor dele? Você está debaixo dessa graça? Você faz parte dessa aliança na cruz do Calvário? Você tem a certeza da sua ressurreição na glória do Senhor? Você tem certeza que um dia, ao soar da trombeta, nós seremos transformados? Você tem certeza disso? Você tem certeza da sua salvação? O Senhor aqui cura e dá mais 15 anos para esse homem. Mas o Senhor pode dar a vida eterna para você, se você se arrepender dos seus pecados. Se você for até Cristo e dizer: Cristo, eu me arrependo, eu estou vivendo desesperadamente em corrupção, eu preciso do teu perdão. Você precisa fazer isso antes que seja tarde demais. Jesus está voltando. Talvez ele ainda tenha mais um tempo para voltar, mas nós podemos partir. E se partirmos sem Jesus, iremos para o desespero eterno. Mas se partirmos com Jesus, iremos para a glória eterna e para o gozo eterno.
Que Deus te abençoe, que você possa entender a palavra do Senhor e que você possa meditar nessa palavra. Eu oro por você. Senhor Deus, abençoe essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada, renovada, que ela seja salva em Cristo Jesus. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, perdoa-nos e faz um milagre nessas vidas, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo possa ser liberada sobre a sua vida, para louvor e glória do Deus Altíssimo. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.